Bom, Igor, bom dia. Meu nome é Paulo Sérgio Nunes, eu sou repórter do portal Futebol na Veia. É, Antes de mais nada, eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter tido a oportunidade de conversar contigo. E eu não poderia deixar de te perguntar, apesar da motivação da nossa reportagem especial, sobre a tua profissão, porque nós somos um portal voltado para o futebol e a arbitragem no futebol brasileiro é um tema amplo, é um tema recorrente, é um tema que movimenta muitas opiniões, mesmo de pessoas que talvez não saibam do contexto. E tu, como um árbitro que é frequentemente escalado para estar nos principais jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, eu queria te perguntar como é ser árbitro no futebol em um ambiente tão conturbado como o futebol brasileiro. Quais são os desafios, as coisas que ninguém vê, mas acaba criticando enfim, pontuando em relação ao trabalho do juiz no futebol. Então, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês, estar aqui, né, conversando, para poder debater e falar algumas coisas aí sobre a minha vida pessoal, sobre a arbitragem, né? E em relação à sua pergunta, ser árbitro no Brasil é bem difícil, nesse sentido, a, a querer apitar, né? Porque assim, vamos lá. O Brasil é um país continental, muito grande, muito amplo. O Campeonato Brasileiro é considerado um dos campeonatos mais difíceis de apitar em todo o mundo, né, no mundo inteiro. Tem a questão do comportamento dos atletas, que dificulta bastante, né, essa questão de você poder apitar, poder trabalhar. Né. Tem a questão também que a arbitragem hoje não é profissional, isso também dificulta, por ser um país continental muito grande, né, tem toda a demanda de, por exemplo, o Brasil tem 600 árbitros, a confederação vai fazer que esses árbitros tenham ali diariamente um treinamento, uma capacitação. Hoje, claro, a tecnologia melhorou bastante. A gente toda semana a gente tem treinamento online, a gente tem essas capacitações, então a arbitragem brasileira está evoluindo. Tem uma questão também da questão da própria imprensa que às vezes só quer criticar, as equipes dos clubes só querem criticar, não querem apoiar, não querem dar um tipo de ajuda para que a arbitragem possa evoluir, possa melhorar. É muito mais fácil, às vezes, você transferir a responsabilidade de um problema que está acontecendo do que você poder ajudar a resolver aquele problema, você buscar aquele problema para você e você tentar ajudar a resolver. No que sentido? Às vezes são equipes da arbitragem do jogo e tudo que aconteceu na partida é transferido só para esse problema que aconteceu da arbitragem em um lance. E dentro de um jogo, a gente sabe que a arbitragem é um dos contextos que estão envolvidos ali. Tem um atleta que erra o gol, erra passe, o treinador que escala mal a equipe, não tem os jogadores, não está bem no dia, às vezes o jogador erra um gol de baixo ali da trave, ou o goleiro leva um frango, e isso não é colocado no contexto, né? Às vezes o jogador perde um pênalti, e às vezes é só o equívoco do árbitro, que é super valorizado, super dimensionado, pelo menos é o que a gente percebe aqui, e isso dificulta, né? Os torcedores hoje eu acho que eu vejo também uma dificuldade, a questão da intolerância que está muito grande, né? Isso de modo geral, principalmente aqui no Brasil, a gente percebe de perto que tudo que acontece é superdimensionado, supervalorizado, e existe uma cobrança hoje, principalmente com as redes sociais, né, com a internet, de ameaças, de comportamentos inadequados de torcedores, às vezes dirigentes que vão lá, criticam, 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 cobram, fazem ameaça. Eu mesmo já sofri ameaça até mesmo de morte, né, pelas redes sociais, por as pessoas às vezes achar que não existe punição, que pode fazer o que quer e como quer, de forma geral assim. Mas a arbitragem é muito boa, a gente gosta, né? A gente fala que é um vício e a gente vai levando da melhor maneira possível. Eh, Bom, tu falou em relação à tecnologia, além de árbitro central, além de árbitro que atua dentro do campo de jogo, tu é árbitro de vídeo, com inclusive o selo da FIFA. Como é que tu enxerga o uso do VAR no futebol brasileiro?
que é um tema recorrente também, digamos assim, uma atualização das críticas à arbitragem, agora a crítica toda a, normalmente cai em cima do VAR. Como é que funciona? O que que funciona bem? O que que poderia melhorar? E qual é a tua avaliação, da utilização da tecnologia no futebol brasileiro? Olha, a questão do VAR aqui no Brasil, a gente tem pouco tempo que o VAR, né, no mundo inteiro iniciou. Começou aqui em 2018, praticamente, mas no Campeonato Brasileiro Série A, efetivamente, em 2019. A gente fala que a questão do VAR é uma criança que está em desenvolvimento. E as pessoas, no modo geral, são muito imediatistas, né? Elas querem que as coisas estejam funcionando como se a gente tivesse 10 anos, 6 anos de experiência, e não dá tempo para as coisas ir evoluindo. Eu acho que a tecnologia veio assim num momento excepcional. As pessoas têm que entender que hoje o futebol é diferente, né? Com a equipe do VAR, porque o futebol se mostra tudo que acontece no campo hoje é visto, né? E as pessoas ainda não estão adaptadas, não estão ainda com a mentalidade modificada no sentido de que com a tecnologia o futebol ficou diferente, né? E, claro, existe uma cobrança excessiva dessa transferência também para a questão do VAR. A gente acha que de 2019 para hoje já evoluiu muito, porque a gente hoje tem uma central do VAR aqui no Rio de Janeiro, que a gente toda semana tem capacitação, tem treinamento, tem essa dinâmica de estar. Por exemplo, hoje eu tenho um jogo aqui que eu vou fazer no Campeonato Brasileiro da Série A. E a gente joga às 6 horas da tarde, aqui do Brasil. Vou chegar lá 1 hora da tarde. Para quê? Para a gente treinar, fazer vídeos, fazer treinamento offline, para a gente ir evoluindo. Já melhorou muito, a gente sabe que tem que melhorar. Eu acho que até o próprio protocolo da FIFA, com o tempo também vai ser modificado, igual as regras vão sendo modificadas, né? Mas mesmo assim, sempre vai haver cobrança, né? Igual eu falei, sempre vai ter uma transferência de responsabilidade. A gente sabe que no contexto do futebol tem lances que são bem peculiares, bem difíceis de serem analisados e vai dar uma divergência de interpretação, tanto do árbitro que está ali na sala de vídeo, às vezes do árbitro de campo, e que a imprensa e que os torcedores e os dirigentes não concordam com aquela nossa interpretação e sempre vai criar uma polêmica, mesmo tendo eu falo que mesmo a gente certa, a gente sempre vai estar errado. É uma, é uma coisa que eu enxergo e observo que acontece naturalmente assim. E as pessoas têm que ter um pouco de paciência, né? A gente está evoluindo, capacitando. Eu acho que daqui uns 2, 3 anos vai estar melhor ainda, vai estar com mais evolução ainda. E a gente espera que as pessoas possam também estudar, compreender e saber como é que funciona. As pessoas às vezes cobram uma coisa que elas não sabem que elas estão cobrando, né? Vai lá, às vezes, reclama porque achou que era aquilo, mas não é, né? A regra é bem clara e às vezes a gente cumpre a regra que está escrita ali, tanto no VAR quanto no campo. E o VAR é assim, ele é uma informação para o árbitro de campo. Então a gente analisa as imagens que a gente tem, se essa imagem difere né, é diferente do que o árbitro viu em campo, a gente chama ele para ele ver. E aí depois que ele vai lá ver, ele vai analisar, ele vai interpretar e ele vai decidir, né? A gente eu gosto muito, né, de ser VAR. Hoje, praticamente, eu só estou atuando como VAR. No campo, esse ano não atuei ainda. E eu vejo a minha evolução de quando eu comecei para hoje, né? Muito grande. Por quê? Por causa dessas capacitações, desse treinamento, a gente sempre está fazendo a mesma coisa. Então, a repetição ajuda a evoluir. A gente vê que quando começou aqui, as checagens tinha uma demora maior, né? Às vezes a gente não tinha tanta firmeza, tanta fortaleza em tomar uma certa decisão, e hoje a gente tem mais agilidade, o tempo diminuiu bastante, tem menos interferências nos jogos, porque a gente está compreendendo cada vez melhor a, a figura do árbitro de vídeo e como ele tem que atuar, né?
Perfeito. Eu teria todo o prazer de falar mais sobre a arbitragem brasileira de uma forma geral, mas como o nosso tempo é limitado e o convite veio justamente em função de contar com o teu relato para a nossa reportagem especial do dia 17 de maio, Dia Internacional contra a LGBTfobia, eu quero te perguntar por que isso é tão importante quanto. Sabendo no meio que é o futebol, não só o futebol brasileiro, mas o meio do futebol profissional, com determinados estigmas que a gente sabe que perduram durante os anos. Quais foram as tuas motivações que te fizeram, mesmo sabendo de tudo isso, compartilhar a tua orientação sexual, ainda atuando e convivendo nesse espaço, nesse meio que é o futebol? Primeira coisa, a internet melhorou? Travou. Agora sim, agora sim, Oi, tá me ouvindo? agora sim, sim. Desculpa, né? Mas, primeiramente, uma questão pessoal, assim, que eu já não aguentava mais viver esse personagem hétero com as pessoas, né? Meus familiares, para quem eu convivia. Isso me dá um desgaste emocional muito grande. Imagina todo dia você ter que deitar e pensar, ficar assim, gente, como é que vai ser meu comportamento amanhã? Onde que eu vou determinado local? Eu posso me envolver com alguma pessoa, eu posso ter um relacionamento, e por que que eu nasci assim? Então, isso, eu já tive depressão, já tive muitas coisas ruins, assim, que vai acometendo a gente por eu não poder viver plenamente a pessoa que eu gostaria de viver com tranquilidade, em paz comigo, né? Não viver esse personagem para as pessoas. Então, a primeira coisa foi essa questão. Então, já 40 anos de idade, 41, e imagina você ver esse tempo todo nessa luta diária, nessa dor diária que eu vivia, né? Então, era péssimo. Segunda coisa, assim, eu acho que a partir do momento que eu estou no meio do esporte, futebol, que dá uma visibilidade muito grande, eu gostaria que as pessoas pudessem perceber que uma pessoa que é homossexual, que é gay, no meu caso, né, que está inserida no meio do futebol, ele pode estar onde ele quiser, né, conviver normalmente. Não é porque eu tenho atração por homens, porque eu tenho essa minha orientação, e eu estou ali dentro para poder pensar diferente. Ah, vamos estar no meio do futebol, porque ali tem muitos homens, alguma coisa assim, no sentido de querer algum contato, né, de relacionamento. E essa questão da minha orientação também não diminui minha capacidade técnica de trabalhar, né? E mostrar que eu sou uma pessoa normal, como todas as pessoas que estão envolvidas ali, que eu tenho direito de estar ali, né? E dessa forma também poder ajudar outras pessoas que estão no meio sofrendo. Depois que eu fiz a reportagem que eu participei, que eu fiz a minha revelação a, aberta para todo mundo, eu percebi que tantas pessoas que sofrem. Eu recebi muitas mensagens no meu Instagram, no meu celular, né, de pessoas que vivem a mesma dilema que eu vivi. E a gente tem que quebrar essa barreira, quebrar esse preconceito que existe no meio de futebol, que só homens héteros, machos, que eles falam assim, né, que, que podem viver, podem estar ali dentro, né? Não, não existe isso, né? É um espaço democrático, é um espaço que a gente tenta ser democrático e que, com respeito, né, com harmonia, empatia, todos nós podemos viver. E, então, eu tive a proposta de fazer essa reportagem, eu achei um momento adequado, né, até no mundo, para a gente quebrar esse tanto de problema que existe. E você vê o tanto que mudou no futebol brasileiro a partir do momento que começou a dar visibilidade, dar voz para as pessoas que têm essa orientação, né? Então, eu achei muito importante para mim, para as pessoas, para o esporte, eu atuando, né, mostrar que é um espaço para todos, né? Perfeito. É, mas nesse meio tempo eu gostaria de entender quais foram os teus maiores receios nesse processo, nesse convite, e acredito que tenha sido uma decisão em que tu tenha que ter tido um pensamento minimamente. E qual foi a situação que te fez decidir de fato que tu iria falar sobre o assunto publicamente?
Olha, foi bem difícil, eu levei quase de 4 a 5 meses para me tomar a decisão concreta de falar abertamente. Primeiro eu ia fazer de forma anônima, né, através dessa reportagem. Eu tinha muito medo de ser massacrado nas redes sociais, de ser mesmo agredido, de sofrer algum tipo de represália no meio do futebol, né? Eu tinha medo que a comissão da CBF pudesse criar algum tipo de problema, algum tipo de desgaste com eles, com a comissão de arbitragem da federação. Então, primeiramente, eu fui conversando com todas essas pessoas, né? E, pelo contrário, eles foram me dando apoio, me dando força. E o start, assim, que o momento que eu consegui poder abrir isso publicamente foi quando, depois que a Joana de Assis teve um contato com o presidente da comissão de arbitragem da CBF, com o Luiz Seneme, e aí eu liguei para ele, e ele me deu todo o apoio, falando que não existiria nenhum tipo de problema, ele estava me parabenizando pela minha coragem, pela minha força, pela minha determinação de expor isso, né? Eu tive o apoio da minha família, conversei com minha mãe, conversei com minha irmã, então apoio de alguns amigos particulares que eu tinha, que já sabiam da minha orientação. Então, a partir do momento que eu tive essa rede de apoio, esse fortalecimento externo, que eu teria uma garantia de, de um apoio psicológico, um apoio de amigos, essa empatia que eles tiveram comigo, aí sim, eu resolvi fazer de forma aberta para que pudesse ser divulgado aí. E foi a melhor coisa do mundo, assim, né? Eu tirei 1 tonelada das minhas costas, daquilo que eu falei no início, dessa pressão de cada dia ser uma figura diferente, um Igor diferente para determinados locais, determinadas situações. E hoje também, até dentro do próprio esporte de futebol, eu vivo livre. Não tenho que ficar fingindo ser nada para ninguém. Então, foi maravilhoso e nas redes sociais só tive apoio, me surpreendeu muito. Claro que aparece um comentário ou outro desagradável às vezes, nada assim que tão, tão forte, tão pesado, mas a gente sabe que a rede social às vezes é a terra de ninguém. Mas eu não procurei não ficar lendo, não ficar observando isso, porque isso não ia acrescentar, não ia modificar nada na minha vida. E graças a Deus até hoje está tudo tranquilo e muito bem. É, dentro do esporte, nesse meio que tu tem convivência quase diária, a reportagem saiu há cerca de quase um ano, foi em julho do ano passado. Qual é o impacto que tu enxerga na tua ação em declarar publicamente o fato de tu seres gay em um meio tão machista como o futebol? Não somente o apoio das pessoas, do público, Olha, mas dentro do esporte mesmo. olha, eu já estava vendo algumas ações, né, da própria CBF, assim, mas depois que a gente teve essa revelação, essa reportagem, eu acho que as coisas aqui evoluíram muito em questão de apoio da própria CBF, dos próprios clubes, né, porque teve reportagem comigo, teve reportagem com o jogador, teve reportagem com torcedores, foi um englobado assim, bem grande que envolveu todos os atores, todos os personagens que vivem ali do esporte. E o presidente regional da CBF, ele combate assim, veementemente a questão do preconceito, tanto racial, a questão de cor, a questão da homofobia. E a gente vê hoje, né, claramente, ações efetivas dentro do futebol. Né? Foi criado, né, dentro da CBF, um comitê para ao combate ao preconceito, ao racismo, à questão da homofobia. A gente tem um regulamento das competições, a gente tem uma cartilha da CBF com todos os. Às vezes não existia, antes não existia isso era mais verbalmente, assim, se acontecer um ato de homofobia, de cantos homofóbicos no estádio, o que você vai fazer? Você para o jogo, aí depois você relata na súmula, mas hoje não, hoje existe dentro do regulamento das competições artigos específicos em relação a isso, o tipo de punição. O Tribunal de Justiça já vinha trabalhando isso de forma é, a combater. Né? A gente tem uma figura do Dr. Maurício, que é um dos auditores dentro do tribunal, que ele combate isso muito forte, e isso também deu uma força para eles poderem, né, combater ainda mais forte essa questão da homofobia. A gente vê dentro de campo.
igual eu falei com você, o comportamento dos atletas, o comportamento diferente, diminuiu bastante, né? Porque hoje os clubes são punidos e isso está bem claro, explícito. A imprensa apoia muito também aqui no Brasil. A punição para as equipes, para os torcedores que estão tendo. Eu vi alguns colegas também podendo viver naturalmente, como eu estou vivendo. Pessoas que também viviam de forma reclusa, hoje também vivem abertamente a sua orientação sexual. Então, acho que o respeito dentro do futebol aumentou muito em relação a isso. Hoje tem mais punições, hoje a gente tem um regulamento claro, a gente tem uma cartilha clara de procedimentos a serem adotados, caso aconteça. E foi a partir do momento que, assim, não falo que foi por eu ter falado isso, mas todas as pessoas que estavam envolvidas, né, eles perceberam que o futebol precisava evoluir, dar um passo a mais, né? Eles puderam entender a minha história, a história desses jogadores, o tanto que é sofrido, o tanto que às vezes é humilhante, você viver uma situação e não ter nenhum tipo de punição e o tanto que isso precisava ser combatido. Então, a partir desse momento, eu percebi que foi muito benéfico. O esporte está tendo uma evolução muito grande, né, a partir dessa história nossa. Bom, obviamente, sem falar de nomes, eu queria te perguntar em relação à tua experiência, não só depois da matéria publicada, mas antes também, se pela tua percepção, o futebol brasileiro realmente é um meio que contém grandes nomes que ainda não falaram sobre o fato de serem gays. Diversos jogadores aqui e lá fora, como por exemplo o Patrício Evra, falou que na Premier League inúmeros jogadores que atuaram em grandes clubes e que têm uma repercussão midiática muito grande são de fato gays e acabam tendo medo de serem prejudicados não só em termos de represália social, mas também até financeiramente dentro de acordos e marketing, enfim. Qual é a tua experiência, qual é a tua visão sobre isso? E o que que tu teria a dizer para essas pessoas que, por N motivos, podem não terem falado abertamente sobre o assunto? Então, a gente percebe, isso já sempre visualizei, sempre observei, existem muitas pessoas, muitos jogadores, dirigentes, árbitros, né, que são gays, que a gente percebe, a gente fala que o corpo da gente fala tudo, o olhar da gente fala muita coisa. E eu já tive relatos de pessoas que são, mas não têm ainda essa força, não têm essa coragem, porque mesmo assim o meio é muito preconceituoso. Você tocou nos pontos exatos aí. Às vezes é um dirigente ainda, pessoal, né? Um dirigente, treinador, são companheiros de equipe que são muito preconceituosos. Eu acho que essa pessoa ainda, por ter um vestiário ali, né, ele teria algum tipo de comportamento das pessoas de separação, eles têm medo de serem segregados, serem deixados de lado, né, não serem contratados. A gente vê relatos de pessoas, né, vendo essa reportagem de um atleta que ele supunha que ele era gay. E ele fala que não é gay, né, declara que ele não é gay. Ele já sofreu várias. Hoje ele não conseguiu ser contratado por determinadas equipes de Série A, de Série B, por acharem que ele era gay, né? Por histórias que as pessoas criaram, e ele não conseguiu mais contrato porque o dirigente vinha e falava com ele, mas tem essa história sua, vai pegar mal, o torcedor vai achar ruim, vai ver aqui na, cobrar da gente, então tem muito isso. Os torcedores ainda são, alguns torcedores ainda são muito preconceituosos e não aceitam. Então, ele tem medo de ser agredido, ele ainda tem medo por ter vivido uma vida toda hétero, né? Essa figura, esse personagem, a represália dele de casa, de amigos, dele não ser contratado, dele sofrer agressão. Tudo que eu pensei comigo, que eu vivi, eu sei que essas pessoas vivem, então elas não têm coragem, não têm força. E o conselho que eu dou é assim, a pessoa fazer isso no momento que ela tiver
bem com ela, que ela tiver uma rede de apoio, fazer um acompanhamento psicológico, que é uma decisão muito forte que pode impactar grandemente na vida deles, né? Eu acho que ninguém deve fazer abrir assim, de forma que ela não esteja segura, que ela não tenha essa força, porque isso pode prejudicar ela no sentido psicológico, principalmente, né, se ela não tiver essa força, mas que ela possa ir criando pouco a pouco essa coragem para poder abrir, né? Porque eu sei que ela vai viver melhor, ela vai ter uma paz de espírito, uma paz mental muito grande, além do que ela vai poder ajudar, né, a gente a combater, a gente evoluir no meio do esporte, do futebol, contra a homofobia, contra todo tipo de preconceito. A partir do momento que a gente se posiciona, que a gente coloca a nossa imagem, que são as pessoas públicas, para poder mostrar que a gente pode estar em qualquer lugar, que a gente pode viver bem, e a gente pode conviver no meio do futebol sem nenhum tipo de problema, as coisas vão evoluir, vão melhorar, né? Mas a pessoa tem que saber o momento certo, porque envolve muitas questões, não só o aspecto, igual eu falei, do futebol mesmo, é um espectro muito grande, familiar, de amizade, né, do tempo que ela viveu a vida toda. E eu espero que essas pessoas possam viver bem e possam um dia ajudar também a combater a homofobia no futebol. E para finalizar, em função justamente de o dia 17 tratar sobre o combate à LGBT-fobia, qual é o sentimento, resumidamente, uma palavra ou uma frase, de ser o primeiro árbitro com o selo da FIFA no Brasil em se declarar gay? Repete porque falhou aqui para mim. Perdão. Para finalizar, então, como nós estamos fazendo uma reportagem especial justamente pelo Dia Internacional do Combate à homofobia de uma forma simplificada, mas a todos os grupos, qual é o teu sentimento, resumidamente, em uma frase, em uma palavra, em ser o primeiro árbitro FIFA a declarar publicamente o fato de ser gay? Em uma palavra, uma frase, eu falo coragem e gratidão e felicidade. Nesse sentido de que eu me senti muito feliz, né, e muito grato nessa questão da gratidão, porque assim, eu consegui dar uma visibilidade muito grande, né, eu tive uma visibilidade e isso pôde ajudar muitas pessoas, igual eu falei, né. Eu acho que a entidade da FIFA é uma entidade mundial, é muito grande a, a, a questão, o nome FIFA no futebol, a gente haja visto agora na Copa do Catar, a gente teve, a gente teve muitos problemas, mas a gente teve também uma abertura, que se você perceber, eu olho pelo lado positivo, é uma sementinha que a gente plantou naquele país para modificar alguns comportamentos desprezíveis que existem, né? Se fosse antigamente, você não poderia nem pisar, nem falar essa palavra dentro do país, que você pode ser preso, pode ser morto, né? Mas aí plantou uma semente ali que eu acho que num futuro grande vai colher muitas coisas boas. E eu sendo o primeiro ato do FIFA, isso também vai poder ajudar outros atos, o esporte, né, a evoluir também nesse sentido, né? Eu recebi o e-mail aí da FIFA, parabenizando, dando um apoio, e eu acho que deu muita visibilidade para o meio do futebol, para a minha vida, para a minha carreira, para os outros atos aqui terem essa força e a gente poder combater essa LGBTfobia que existe nos torneios, em outros países, né, dentro do futebol brasileiro. Agora, como você falou, essa data tão especial, a gente tem que demonstrar que dentro do futebol, né, de qualquer esporte, existe pessoas com essa orientação e que são pessoas normais, que são pessoas, parece que a gente são um ser de outro planeta, que somos aberrações da natureza, e isso não existe, né?
e que a gente pode estar em todos os espaços, a gente pode estar no mais grau alto do esporte, por exemplo. A gente tem, eu comecei com mais futebol, no futebol amador aqui na Várzea, em Belo Horizonte, e eu fui me promovendo para o quadro principal da Federação Mineira, depois cheguei na CBF, hoje eu cheguei no grau máximo, que é a FIFA, né? Então, mostrar que com dedicação, com esforço, com treinamento, capacitação, com nossa garra, determinação, independente se eu sou hétero, se eu sou homossexual, eu consigo estar onde eu quero e eu posso conviver com as pessoas com respeito aonde eu esteja, né? Então, isso é importante mostrar que todos nós temos, né, nossos objetivos, nossas metas, e a gente pode estar em qualquer lugar, né, com respeito, como eu falei, com harmonia, né, cada um tem seu limite, tem seu espaço, e que o futebol é um espaço para a pessoa que tem orientação está a orientação sexual de atração por homens, também por mulheres, que tem mulheres também, no futebol feminino, a gente vê na arbitragem também várias pessoas que têm essa orientação sexual, e a gente tem que ampliar esse espaço para todas as pessoas. Igor, muito obrigado pelo teu relato. É muito importante. Eu queria, inclusive, pessoalmente e até como profissional, te elogiar pela tua atitude. Eu acredito em muito mesmo no tudo que tu comentou sobre o impacto social e a abertura que isso pode causar. Nós vimos a repercussão, nós do meio, com o teu relato. Desde então, alguns outros casos, e nós esperamos mesmo que o esporte, que eu acredito que é o amor comum de todos nós, jogadores, jornalistas, árbitros, torcedores, que vivem esse contexto, vivem essa paixão, possam ser cada vez mais livres nesse sentido. Queria te desejar parabéns e te agradecer mais uma vez pelo convite de conversar com o Futebol na Veia. Eu que agradeço aí, muito obrigado por conversar com vocês, a gente está sempre aberto para poder debater. Eu falo que nesse meio, no meio agora que eu estou convivendo, até que eu vivia recluso dentro de uma jaula, estou aprendendo muita coisa, estou iniciando uma vida, né, na questão de conhecer, né, a parte LGBT, né, PQIA+, né, para mim é tudo muito novo ainda, estou vivendo, estou aprendendo, estou evoluindo, e o que eu posso ajudar é com a minha voz, com a minha imagem, podendo verbalizar para todas as pessoas, né, e que a gente possa, a sociedade no século XXI, a gente possa mudar esses comportamentos e respeitar o próximo. Muito obrigado, estou sempre à disposição e que o futuro nosso seja um futuro brilhante, podendo ajudar várias pessoas.